Diz assim a palavra de Deus: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. E o meu corpo cantam, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, como são felizes os que habitam na tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram a sua força, e os que são peregrinos de outono, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Bacar, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente ao Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Querido, esse salmo ele foi escrito na época em que o povo de Israel estava vivendo um tempo muito difícil na vida dele. Eu costumo dizer que tempos difíceis são boas oportunidades para que Deus se revele a cada um de nós. Na verdade, nós olhamos sempre a provação e a dificuldade com um olhar errado. Nós devemos olhar como uma boa oportunidade de Deus fazer um grande milagre. Hoje eu fui nos hospitais visitar alguns irmãos. Tem alguns irmãos da igreja doentes. Tive na Bambino, tive no EMEC. E orando por esses irmãos, né, eu pude perceber como o mundo está doente, as pessoas estão doentes, né? Os hospitais lotados, né? Pessoas nos corredores dos hospitais. E eu olhando e percebendo como é poderoso e, na verdade, como é uma oportunidade, né, de nós exercermos o poder de Deus naquele lugar, né? E eu fui orar por uma criança, né? E aí tinha uma outra pessoa do lado. Aí eu sei que é oração, eu oro também por ela. Saí orando pelo pessoal. Por quê, querido? A doença, a enfermidade, a falta de provisão, a escassez, tudo isso é uma oportunidade para que o milagre aconteça, para que Deus exerça o seu poder sobre a nossa vida, né? Para que Deus exerça o seu poder. E como é que Deus exerce o poder dele sobre a nossa vida? Através da presença dele. A presença de Deus sobre nós e sobre aqueles que estão precisando. Por isso nós precisamos cada vez mais buscar a presença de Deus. Eu costumo dizer que existem pessoas que conseguem repetir e conhecem a Bíblia de cabo a rabo, né? Mas eles não têm a presença de Deus. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia toda, mas não têm a presença de Deus. Você vai perguntar, pastor, por que eles não têm? Porque eles não buscam. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Quando nós buscamos a Deus, nós temos a presença de Deus na nossa vida. Quando nós nos inclinamos para buscar a Ele, o Senhor ele vai dizer assim, ó: batei e ser-vos-á aberto, procurai e você vai encontrar, porque todo aquele que bate se abre, todo aquele que procura encontra. É interessante que às vezes nós procuramos tantas coisas aí fora, mas nós não procuramos o Senhor. Nós buscamos tantas coisas aí fora, mas nós não buscamos ao Senhor. Mas é tempo de buscarmos a Deus. É tempo de buscarmos a presença de Deus na nossa vida. É tempo de nos inclinarmos para Ele. É tempo de buscarmos aquilo que Ele tem para a nossa vida. É interessante como nós conseguimos nos envolver com tantas coisas aí fora. Nós nos envolvemos com trabalho, nós nos envolvemos com namoro, né? Algumas pessoas com namoro que vai ter futuro, outras que não tem futuro nenhum. Mas a gente se envolve com tanta coisa aí fora,
mas nós temos dificuldade de nos envolvermos com Deus. Temos dificuldade de nos entregarmos para Deus. Temos dificuldade de desejarmos a Deus. Às vezes nós passamos um dia inteiro assistindo uma minissérie ou uma série do Netflix, mas nós não conseguimos passar 30 minutos orando. Não conseguimos passar 15 minutos orando. E eu não estou falando isso para trazer acusação para a sua vida, de forma nenhuma. Mas eu estou trazendo isso aqui para que você entenda que você vai ser parecido com aquilo que você busca. Você vai ser parecido com aquilo que você contempla. Se você contempla Deus, você vai se parecer com Deus. Se você contempla, quem sabe, eu já maratonei com a minha filha já, né, vários filmes. Já fizemos maratona de vários filmes. Então, às vezes você passa o dia todo naquilo e você não tem um tempo para o Senhor. Como você tem gastado o seu tempo? Como você tem gastado o tempo que Deus tem dado para você? Você já percebeu que como é, sabe, como é fácil alguém te oferecer alguma coisa que vai te afastar de Deus? Como é fácil nós, sabe, temos amizades que vão nos levar para as drogas, amizades que vão nos levar para a prostituição, amizades que vão nos levar para o mal. Mas como é difícil nós termos amizades daqueles que nos levam para próximos do Senhor. Você já percebeu como aqueles que estão buscando a Deus, muitas vezes eles são taxados de bestas? Ah, agora quer dizer que é crente, olha o crentinho. Mas você já percebeu? Eu estava aqui na porta da igreja recentemente. Um menino que era muito envolvido aqui com drogas, aqui perto da igreja. Ele passou aqui na frente, há algum tempo atrás, com um terno e com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. E uma mulher que estava comigo na hora, ela disse assim: ó, pastor, aí ó, passou a vida toda fazendo o que é errado e agora quer dizer que é crente. Eu falei: não, minha irmã, vamos deixar ele no tráfico, vamos deixar ele com a arma na cintura. Nós devíamos estar celebrando porque ele está buscando a Deus, não? Aí ela falou: é mesmo, né, pastor? Eu falei: é. É interessante que nós sempre queremos, irmãos, queremos justificar a nossa não busca pela presença de Deus. Mas Deus está disponível para todos aqueles que buscam a Ele. Se você quer ter a sua vida mudada, você tem que buscar o Senhor. Se você quer a sua família restaurada, você precisa buscar o Senhor, porque é Ele quem realiza o milagre na nossa vida. Então, qual o caminho que eu quero te dar nessa noite para que você faça isso? Em primeiro lugar, deseje a presença de Deus. Se você está aqui nessa noite, com certeza, porque de alguma forma você está desejoso da presença de Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque de alguma forma você sentiu Deus batendo na sua porta. De alguma forma você estava em casa e uma coisa, né? Geralmente a gente chama de uma coisa. Uma coisa me disse que era para mim ir para a igreja hoje. Não, foi Deus que colocou essa fome no seu coração. Foi Deus que colocou esse desejo no seu coração. Então você precisa desejar a Deus. O Salmo capítulo 84, versículo 1 vai dizer assim: como é agradável a tua habitação, Senhor dos exércitos. Ele vai dizer: a minha alma deseja e até desfalece pelos teus atos, Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Ele está dizendo, eu desejo o Senhor. A minha alma deseja a tua presença. Onde está a fonte dos seus desejos, irmãos? O que é que você deseja? Eu sempre, na minha vida, quando mais novo, né? Não que eu seja velho agora, mas quando mais novo, eu sempre buscava preencher a minha vida com a palavra de Deus, para que a minha vida não viesse ter desejos que viessem fora da palavra de Deus. E muitas vezes a nossa vida, olha para mim, a sua vida é uma esponja. É uma esponja. Você é aquilo que você vê, você é aquilo que você ouve, você é aquilo pelo ambiente que você anda. A sua vida é uma esponja. A psicologia vai dizer que, na verdade, a sua vida é a somatória
das 5 pessoas que você anda mais, que você ouve mais e que você sabe dar mais atenção. Essa é a sua vida. Se você for reparar, você vai andar com a pessoa, vai andar com aquela pessoa, andar. Daqui a pouco a pessoa vai dizer: rapaz, tu tá parecendo fulano de tal. Até o jeito de falar é igual a ele. É ou não é? Com Jesus foi a mesma coisa. Quando Pedro, ele foi acusado de seguir a Jesus, quando Jesus foi crucificado, as pessoas olharam para Pedro e falaram assim: você é um deles, você fala como ele fala, você anda como ele anda. Por quê? Porque Pedro havia passado 3 anos com Jesus, andando todos os dias com ele. Então muitas vezes o que você precisa é mudar a fonte que é da sua vida. Você tem que tirar as fontes que estão te levando para a perdição, e você precisa beber água na fonte verdadeira, que é o Senhor. Você precisa beber água na fonte eterna, que é o Senhor. Sabe, o que você está buscando na sua vida, irmão? O que você está buscando? Qual é a fonte que você está buscando na sua vida? Minha mãe, há muitos anos atrás, eu já contei isso. Na minha adolescência, quando eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu fui preso. Naquela época prendia de menor, irmão. Botaram no camburão, no fundo do camburão, sabe, me prenderam, me levaram para a delegacia e eu fiquei morrendo de receio. Minha mãe chegou na delegacia com um bebidó, irmão. Eu cheguei pro delegado e falei com ele: me deixa aqui, é melhor. É melhor ficar preso do que eu voltar para casa, porque eu sabia que eu ia morrer dentro de casa, irmão. Mas minha mãe me disse algo muito importante naquele dia. Eu falei: minha mãe, eu não fiz nada. E eu não tinha feito nada. Eu não tinha feito nada. Meus amigos tinham feito, mas eu não tinha feito nada. Minha mãe disse assim para mim, olhou no meu olho, Joel, disse assim: ó, meu filho, quem anda com porcos, farelo come. Por quê? Porque com quem você anda vai revelar aquilo que você acredita. Com quem você anda vai revelar aquilo que está no seu coração. O Senhor, Ele nos dá um conselho, lá no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1, Ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando que aquele que ouve, aquele que anda, aquele que se assenta. Então isso vai revelar quem você é. A Bíblia vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda, mas vai dizer assim: antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu fico imaginando, irmão, como é difícil. Como é difícil. Até o Brasil, o país que a gente está vivendo. Eu nem lembro o nome dessa menina que foi presa agora, Deolane, né? Deolane. O povo dentro, na porta do presídio, pedindo para a menina ser solta. Que país é esse? E sabe o que eu acho interessante? É que muitas vezes isso está no nosso coração. Uma pessoa que destrói a vida de tanto. Ah, pastor, ela manda pix. Ela manda pix, mas ela está destruindo famílias com joguinhos de tigrinho e outras coisas mais. E a gente acha bonito, a gente acha legal, mas nós não damos ouvido à palavra de Deus. Nós não damos ouvido à palavra de Deus. Nós não damos ouvido. Olha aqui, irmão Carlos, senta com as meninas aqui. Fica aqui para a próxima. Nós não damos ouvido à palavra. Não gosto de fazer isso, né? Mas estava. Nós não damos ouvido à palavra de Deus. E nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Imagina, irmão. Sabe qual é a sua referência? Quem é que você, sabe, tem como referência na sua vida? Quem você... Eu vou separar vocês. De jeito nenhum. Então, quem é que você tem como referência na sua vida? É Deolane ou é Jesus Cristo?
Quem é que você tem como princípio para a sua vida? É o cara do tráfico ou é Jesus Cristo? Aquele irmão, olha para mim, aquele que você dá ouvido vai ser aquele que vai influenciar a sua vida. Você sabe quem deve influenciar a nossa vida? É o Senhor. O Senhor deve influenciar os nossos passos. O Senhor deve influenciar o nosso coração. É Ele que tem que dirigir. Salmo 1 diz o que? Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o meu prazer, a minha alegria, a minha satisfação, ela não está no cara, sabe? Que é o cara, não, você viu o cara que está andando. Pensa aí, irmão, a gente acha que o cara é descolado porque o cara está andando sem capacete, porque o cara está empinando de uma roda. Tudo que é errado, a gente acha legal. Tudo que é contrário àquilo que deveria ser. Por quê? Porque a nossa inclinação é uma inclinação pelo pecado. Mas pelo contrário, nós precisamos hoje voltar a dar ouvido e desejar a presença de Deus na nossa vida. A presença do Senhor, sabe? Deus está nos convidando para buscarmos verdadeiramente a Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Sabe que muitas vezes as meninas elas escolhem o namorado errado, porque elas escolhem muitas vezes olhando só aquilo que ela acha legal no cara. Quando eu fui namorar com a pastora Érica, irmão, eu fui visitar a casa dela para ver como é que ela trata o pai, como trata a mãe. Se trata o pai e a mãe mal, vai me tratar bem? Que sou o namorado? Não. As suas escolhas vão determinar o seu futuro. Vai determinar quem você é. E sabe qual é o grande problema? É que nós estamos escolhendo mal. Escolhendo mal com quem nós andamos, escolhendo mal com quem nós sentamos na mesa, escolhendo mal com o que nós ouvimos. E as nossas escolhas têm sido mal. E porque elas são mal, nós estamos colhendo mal. Porque tudo aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Ele vai colher, ele vai colher, ele vai colher e ele vai colher. E não adianta nós reclamarmos disso. Então, primeira coisa, você precisa mudar a sua fonte de desejo. A sua fonte de desejo tem que ser o Senhor. Segunda coisa que você precisa ter uma vida de adoração a Deus. Você foi criado com um propósito. E o propósito da sua criação foi para adorar a Deus. Adorar o Senhor. A Bíblia vai dizer, querido, que a adoração é algo que Deus colocou no nosso coração. O ser humano, ele é um ser humano que adora. Não importa se você adora, porque se você não adorar a Deus, você vai adorar uma imagem. Se você não adorar a Deus, você vai adorar, sabe, uma cadeira, você vai adorar um carro. Mas há um ambiente de adoração no homem. Você foi criado para isso. Deus, quando criou o homem, Deus colocou adoração no coração do homem. Deus colocou um ambiente de adoração. Então, se você não adora a Deus, você vai adorar outras coisas. Você vai adorar Deolane, você vai adorar fulano de tal, você vai adorar fulano de tal, você vai adorar. Mas você sempre vai ter o quê? Um ambiente de adoração. Você precisa canalizar a sua adoração no lugar certo. Você precisa canalizar a sua adoração para Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 20, ele vai dizer assim: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aí ele vai dizer: não faça para você nenhum tipo de imagem de escultura, nem o que está em cima dos céus, nem o que está na terra, nem o que está debaixo da terra, ou nas águas, aonde você está. Aí ele vai dizer: não se proste diante dele. Por quê? Porque o homem tem a tendência de se prostrar, de adorar. Mas você precisa canalizar a sua adoração hoje para quem? Para o Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Volta no 3 aí para você ver. Não faça para você, não tenha outros deuses além de mim. Porque se você não tiver o Senhor, ocasionalmente e tranquilamente, você vai ter outros deuses. Por isso você precisa ter o Senhor na sua vida, amém?
Por isso você precisa adorar a Deus. Olha como esse texto. Vai para o 2 aqui, filho. Vai para o 2. Vai para o 1 lá. Vamos ler do primeiro. Deus falou todas essas palavras. Versículo 2. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim, além de mim. Não faça para você nenhum ídolo da forma qualquer, coisa no céu, na terra ou nas águas, ou debaixo da terra. Aí Deus falou o quê? Não faça. Deus não está dizendo que não é só você adorar. Deus está dizendo que não é para fazer. Não é para fazer. Pronto. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra. Não se proste diante dele, nem preste culto, porque eu, Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas trato com amor e lealdade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Versículo 7. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembre-se. Não, volta lá. Então o que é que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você? É que eu não devo ter outra fonte de adoração a não ser quem? Deus. Você não deve adorar pastor, você não deve adorar padre, você não deve adorar... aquela irmã foi muito usada por Deus, ela só foi usada por Deus. Ela não é digna de ser adorada. Quem é digno de ser adorado é o Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é digno de ser adorado. E só a Ele nós podemos dar culto. Só a Ele nós podemos, nos prostrar. Então entenda, a sua adoração tem que ser apenas para o Senhor. Apenas para Deus. Em uma ocasião o apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho, e ele fez muitos sinais e prodígios naquele lugar. Pessoas foram curadas, transformadas. E as pessoas pegaram ele, levantaram, começaram a adorar eles. Então eles desceram, foram para o meio do povo. Olha o que eles fizeram. Eles rasgaram as suas roupas e começaram a pular. E o povo ficou assustado. Ele falou: nós somos homens como vocês. O único que deve ser adorado é o Senhor dos Exércitos. Apenas Ele. Mais ninguém. Qualquer outra forma de adoração está errado. Qualquer outra forma de adoração é incorreto. Você precisa adorar sempre a Deus na sua vida. Amém? Então, primeira fonte que você precisa ter na sua vida é o desejo por Deus. Segunda fonte é a adoração por Deus. Terceira fonte, é a bondade de Deus. Olhe para mim, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus, Ele não se esquece de nenhum daqueles que são seus. Você pode estar passando por um momento difícil na sua vida agora. Você pode estar enfrentando uma grande batalha na sua vida. Mas nunca se esqueça, Deus continua sendo bom. Ele é bom na sua vida, Ele é bom nas coisas que Ele faz para você. Olha o que diz em Salmo lá, irmão, nesse Salmo que nós lemos. Ele vai dizer assim no versículo 8 a 10. Ele vai dizer, Salmo 84, 8 a 10 vai dizer: ouve a minha oração, ó Senhor dos Exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o seu ungido, ou o seu escolhido. Olhe para seu irmão e diga: Deus trata com bondade a sua vida. Deus trata com bondade você. Deus é bom em todo o tempo. Pastor, a porta está aberta, Deus é bom. A porta está fechada, Deus é bom. Eu estou enfermo, Deus é bom. Estou doente agora, pastor. Deus continua sendo bom, aleluia. A bondade de Deus dura para sempre, em todas as circunstâncias. Por isso que nós precisamos, irmãos, começar a declarar isso na nossa vida, que Deus é bom, porque a ideia da bondade de Deus é só quando tudo na minha vida está dando certo.
Mas às vezes as coisas na minha vida não estão dando certo. Às vezes as coisas dão errada na minha vida. Às vezes eu estou doente. Às vezes eu estou passando por dificuldade. Às vezes eu estou passando, sabe, por momentos difíceis. Mas Deus continua sendo bom na minha vida. Aleluia. Às vezes eu estou passando por uma crise financeira, mas Deus continua sendo bom na minha vida. Aleluia. Ele nunca deixa de ser bom. Por quê? Porque a bondade faz parte do caráter de Deus. Ele é bom. A sua bondade é de geração a geração. Quando Deus olhar em meus olhos, sabe, Ele vai demonstrar a bondade que Ele tem com a minha vida. Quantos livramentos você já teve, sabe, do Senhor na sua vida? Quantas coisas você já passou, irmão? Quantas situações difíceis você já enfrentou? E parece que Deus estava arrancando você de lá com a mão poderosa dEle. Porque Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Não duvide da bondade de Deus, pelas suas provações e pelas suas lutas. Quando Daniel estava na cova dos leões, Deus era bom. Quando Davi foi enfrentar o gigante, Deus era bom. E muitas vezes o que o inimigo quer é colocar em xeque a bondade de Deus na nossa vida. Deus é bom. Foi isso que fizeram com Jó, não foi não? O que aconteceu com Jó? Jó era um homem de Deus, um homem que servia a Deus. Jó, ele foi provado principalmente na bondade de Deus. Por quê? Porque o diabo chega para Jó, para Deus, e fala para Deus: olha, Deus diz para ele assim: você viu meu servo Jó? O diabo diz assim: não, ele só é assim porque o Senhor é com ele. O diabo chega e fala assim: me permita tocar. E Deus fala: permite você tocar em Jó. E o diabo tocou em Jó em todas as áreas da vida de Jó. O diabo tocou em Jó em todas as circunstâncias da vida de Jó. O diabo tocou na vida financeira de Jó. O diabo tocou, sabe, na vida familiar de Jó. O diabo tocou na vida sentimental de Jó. O diabo tocou até na saúde de Jó. Ele perdeu tudo, irmão, que ele tinha. E os amigos do lado de Jó dizendo o que para ele? Tem alguma coisa errada na sua vida. Por isso Deus está castigando você. Às vezes nós pensamos que Deus está nos castigando. Às vezes nós pensamos que Deus está castigando a nossa vida. Não, Deus continua sendo bom. Jó disse: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então nunca duvide da bondade de Deus. Nunca duvide daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está realizando na sua vida. Deus, Ele é bom em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Olha para seu irmão e diga: Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Amém? Então essa é a terceira fonte. Para a gente finalizar, confie plenamente em Deus. É o princípio da confiança. Quem é que você tem colocado a sua confiança? Em quem é que você tem confiado? Quando Davi foi enfrentar os gigantes, Davi disse assim: tu vens a mim em carros e em cavalos, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. A minha confiança não está naquilo que o homem pode me dar, mas a minha confiança está em Deus. Porque aquilo que o homem pode me dar é temporão. Aquilo que o homem pode me dar é passageiro, mas aquilo que Deus me dá é eterno. Por isso que muitas vezes nosso ambiente de confiança,
ele tem sido tão abalado. Por quê? Porque nós confiamos no braço do homem, nós confiamos na nossa força. A Bíblia vai dizer: maldito é o homem que confia no próprio homem. Maldito é você quando confia em você mesmo. Maldito é você quando você confia na sua força, quando você confia naquilo que você pode fazer. Não, a minha confiança está no Senhor. A fonte da minha confiança é Deus. A fonte da minha confiança é o Senhor. Eu decido confiar em Deus, aleluia, para que o milagre aconteça na minha vida. Eu decido confiar no Senhor dos exércitos. Salmo 84, versículo 12, vai dizer assim: ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado ou feliz é aquele que confia em Ti. Aquele que confia no Senhor. Em quem está a sua confiança? Quem sabe você entrou aqui e você percebe que você tem buscado a fonte errada da sua vida. Você tem buscado as fontes erradas da sua vida. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: é noite de você buscar a fonte certa. É fonte de você se inclinar para aquilo que é certo. Há uma fonte e essa fonte é o Senhor. E é nele que nós vamos viver. É nele que nós vamos, que nós vamos ser saciados. É nele que nós vamos encontrar descanso. É nele que vamos encontrar a verdadeira adoração. É nele que nós vamos desfrutar do consolo em dias difíceis. É nele que nós vamos experimentar a bondade. É nele que nós vamos confiar. Confie no Senhor de todo o teu coração. Quem sabe você está passando por uma grande luta e provação na sua vida. E a minha palavra para você hoje à noite é: confie em Deus. Esteja na fonte correta. Quem sabe você está na fonte errada. Esteja na fonte correta. Qual é a fonte? É o Senhor.